Bom, aqui é o seguinte, galera. Atenção ao deficiente, eu arrumei aqui já, arrumei o slide de vocês também. Semana passada discutimos o que é deficiente, diferentes tipos de deficiência, e o que a legislação brasileira traz de garantia para os deficientes físicos na sociedade enquanto cidadão e enquanto acesso a equipamentos e aparelhos de saúde, tá? E aí, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, uma legislação específica para deficientes, se tratando da atenção que deve ser dada na área da saúde, em todos os níveis de deficiência que nós comentamos anteriormente, ela preconiza a promoção de qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência, prevenção do desenvolvimento de novas deficiências, né? No caso das pessoas, por exemplo, que não têm a deficiência congênita, né? Que é aquela que a gente nasce. Ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação, organização, funcionamento de serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência e capacitação de recursos humanos, tá? Então percebam que os dois primeiros tópicos, eles levam em consideração que a pessoa portadora de deficiência pode ou não vir a reverter o quadro dela, tá? Como é o caso, por exemplo, da pessoa que tem... A pessoa que tem uma fratura, que tem uma lesão, ela tem um quadro passageiro que pode ser revertido. Algumas deficiências, elas não são reversíveis, como a lesão total na medula espinhal, como é um paciente que teve sequela de um acidente vascular encefálico, no caso, a hemiparesia, um paciente que tem paralisia cerebral, tá? Boa parte das deficiências, elas não podem ser revertidas, mas ainda assim, esse paciente, ele precisa passar por um conjunto de ações, um conjunto de atitudes que possam lhe garantir a melhor qualidade de vida possível com aquele determinado tipo de deficiência. Então, se o paciente ele é amputado, e for o caso do paciente, por exemplo, utilizar algum tipo de prótese, eu preciso disponibilizar essa prótese e preciso disponibilizar tratamento para que esse paciente possa ser readequado e novamente inserido na função social como um todo o mais rápido possível. Função social, esse paciente possa ser reinserido no trabalho dele, né, ou se ele não tiver condições de exercer o trabalho dele, para que ele possa ter condições de realizar um novo tipo de trabalho, ser realocado, para que esse paciente possa ter ao máximo possível acesso a lazer, acesso à cultura, acesso a todos os bens e serviços, para que esse paciente consiga se locomover com a menor quantidade de dificuldades possíveis, da casa até o trabalho, do trabalho até o lazer, da casa até o supermercado, tá? Então, quando eu falo de promoção da qualidade de vida para pessoas portadoras de deficiência, dificilmente eu vou conseguir reverter o quadro no paciente cego, no paciente surdo, tá? Só que eu posso proporcionar meios para que esses pacientes possam viver melhor na medida do possível e ter a melhor qualidade de vida possível. Paciente cego, eu não vou reverter a cegueira desse paciente, só que é um paciente, por exemplo, que vai ter dificuldades de localização, vai depender muito mais do ouvido e do tato e vai ter dificuldade de localização. A leitura desse paciente já deixa de ser a leitura nossa tradicional e passa a ser utilizando o braille, passa a ser por tato. Esse paciente, por tato também na rua, vai precisar se localizar, vai precisar saber onde ele está indo, e assim sucessivamente. O paciente cadeirante, se a lesão ou o motivo, se ele for amputado, se ele tiver uma lesão medular, mas o motivo que deixou o cadeirante
se esse motivo não for revertido, o paciente precisa ter acesso à cadeira de rodas, ele precisa ter acesso a um tratamento que permita a mobilidade utilizando cadeira de rodas, ele precisa de acessibilidade para poder se movimentar com a cadeira de rodas, tá? Se eu estiver falando de possivelmente fazer alterações ergonômicas ou estruturais na casa ou no ambiente de trabalho desse paciente, precisa ter acesso a um fisioterapeuta, precisa ter acesso a um terapeuta ocupacional para que esses profissionais possam promover essas alterações. Eu não encontrei nada específico no Pedro, tá? Mas eu vou deixar disponibilizado na nossa pastinha do Google Drive, na nossa disciplina, na pasta de deficiência, material bibliográfico acerca de reflexões e relatos de intervenções de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para crianças deficientes visuais em escolas, tá? Como boa parte da bibliografia que eu utilizo na nossa disciplina, eu tenho muito pouca coisa de qualidade específica na área, tá? Eu tenho alguns trabalhos nacionais que exploram do ponto de vista teórico e citam alguma coisa na parte prática, mas exploram mais do ponto de vista teórico a efetividade do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta para alterações, terapeuta ocupacional para adaptações, alterações ergonômicas no ambiente escolar, e o fisioterapeuta, e é uma coisa que eu achei até curioso, no sistema público de saúde, em escolas principalmente, o fisioterapeuta ele atua para manutenção de tônus e equilíbrio da criança deficiente visual e, de um modo geral, manutenção da propriocepção dessa criança para que essa criança possa se locomover de maneira mais segura. E aí eu estava dando uma olhada, essas crianças, obviamente, elas vão se locomover, vão caminhar, vão andar menos que as outras crianças, por ter deficiência visual. Então, isso influencia na resposta atrófica, na resposta muscular dessas crianças, né? De novo, se eu fosse pensar em alguma intervenção do tipo, das duas, uma. Eu busquei no Pedro e eu não encontrei nada específico para portador de deficiência visual. Tá? O que eu encontrei foram trabalhos de equilíbrio e propriocepção para diferentes condições patológicas. Né? E como boa parte envolvia exercício físico, principalmente exercícios de equilíbrio, exercícios proprioceptivos, dentro do meu objetivo se enquadra. Né? Talvez os trabalhos que eu estava vendo eram para pacientes com paralisia cerebral, pacientes com atraso no desenvolvimento motor, e eu acho que paciente com síndrome de Down, se eu não me engano. Então, claro que o acometimento motor ou atraso, no caso do desenvolvimento motor, talvez seja um pouco mais grave que uma criança que só tem perda da condição visual. Mas o objetivo é o mesmo, né? Mas, olhando por esse lado, né? No mais, quando eu falo de atenção ao portador de deficiência específico no sistema público de saúde, eu não achei muita coisa, né? Só que aí, quando você faz o levantamento do tipo de paciente portador de deficiência que vai ser atendido no sistema público de saúde, aí você começa a levantar. Você vai ter amputado em diferentes segmentos, de diferentes formas, membro superior, membro inferior, transtibial, transfemoral, articulação do quadril, coxofemoral, no caso. Você vai ter lesão medular, você vai ter hemiparético, amputado, lesão medular, hemiparético. São os principais tipos de deficiência adquirida que você tem de atendimento no sistema público de saúde. Aí eu volto o foco para o atendimento específico, né? Por exemplo, no caso de hemiparético, eu tenho muitas intervenções que podem ser feitas em grupo com esses pacientes.
O tratamento do cadeirante amputado ou lesão medular vai ser um tratamento individual, né? E vai levar em consideração o acometimento daquele cadeirante. Tem cadeirante que vai ter um maior equilíbrio de tronco, vai ter cadeirante que vai ter menor equilíbrio de tronco, e eu preciso adaptar os objetivos da minha terapia e a minha busca de tratamento com base nisso, tá? Então, assim, tanto que com relação ao tratamento, o que eu vou falar com vocês, diferente do que a gente vem observando, não serão intervenções, serão intervenções específicas, e eu vou citar 3 casos diferentes, eu não vou explorar mais que isso, para que nós possamos observar como que o fisioterapeuta pode atuar na melhora da qualidade de vida daquele paciente com deficiência, tá? Prevenção de deficiência, né, prevenção de acidentes de um modo geral, né, ou prevenção de doença como um todo, né, você previne que a pessoa se torne deficiente física. Ampliação e fortalecimento de mecanismos de informação no sistema público de saúde. Não só no sistema público de saúde, mas eu tenho diversos órgãos para atenção específica em diferentes casos. Por exemplo, a ACD, ela atende e apoia as crianças com deficiência e deficiências de um modo geral. É um órgão. Mas eu tenho um órgão específico para amputados, eu tenho um órgão específico para cadeirantes, eu tenho um órgão específico. Órgão que eu entro em contato para ter informação do meu quadro, para ter informação de tratamento, para ter informação de onde eu consigo cadeira de roda pelo sistema público, onde eu consigo prótese ou onde eu consigo mais barato, tá? Tem órgãos focados só para isso. Isso precisa chegar pelo sistema público de saúde até o conhecimento do meu paciente. Organização e funcionamento do serviço de atenção à pessoa portadora de deficiência já entram os 2 primeiros tópicos que a gente comentou. Capacitação de recursos humanos. Vocês vocês tiveram, acredito eu, a disciplina de órtese e prótese. A disciplina de órtese e prótese já aborda. Tiveram, né? Ou vão ter, não sei. Sim, professora, a gente está tendo com a Maria Olália. Está tendo com a Maria Olália. Então ali eu já tenho uma abordagem para pacientes amputados, né? Apesar que quando se trata de órtese e prótese, eu falo de paciente amputado, eu posso falar da sequela de alguma doença neurológica, né? Então eu já tenho essa noção. Na neuro, vocês têm diversos tipos de patologias, lesões, acometimentos nervosos no sistema nervoso central e periférico. Então, não há uma disciplina específica falando de deficiente, e aqui também eu estou dando um overview no que o setor público pode fazer, já tendo como bagagem aquilo que foi apresentado. Então, não há uma disciplina específica falando de deficiente, só que esse assunto ele vai obrigatoriamente ser constantemente abordado na ortopedia, deve-se falar de alguma coisa também, constantemente abordado, então isso é importante na formação do meu profissional para que ele tenha noção na hora que chegar um paciente amputado, chegar um paciente cadeirante, que tipo de trabalho ele precisa fazer. Ou chegar um paciente que ainda não é cadeirante, mas que ele teve lesão medular, ele ficou paraplégico. Se ele ficou tetraplégico, aí dependendo do acometimento dele, ele vai ser cadeirante, mas aí o trabalho com ele vai ser outro. Mas paciente paraplégico mesmo. O paciente que eu sempre comento, que foi um dos primeiros pacientes que eu atendi na neuro, que eu fiz a avaliação e consegui acompanhar ele um período de tempo, enquanto eu estive na clínica da Unesp, na graduação e depois na especialização. O cara, quando chegou, já tinha acabado de ter alta do hospital, fraco pra caramba, com 1 milhão de diferentes acometimentos, e quando eu saio do estágio, ele ainda não... Ele
estava na cadeira de roda e ele ainda não tinha um controle total, mas ele estava começando já a ter uma maior independência movimentando a cadeira de roda. No ano seguinte, quando eu estou na especialização, que eu passo pelo setor de neurologia e eu vejo lá, o cara já estava um monstro, já forte, com bom equilíbrio no tronco, que eu ainda dei uma brincada, falei, não, deixa eu sacudir para ver se tá legal mesmo. E o cara forte, o cara com controle bom, o cara, cadeira de roda, o cara ia para cima, para baixo, pegava, inclinava, voltava, o cara deitando, né? E isso vendo a formação para que eu possa começar esse trabalho, dar continuidade, é dada na graduação, né? Nós temos condição para isso, isso é contemplado na formação do fisioterapeuta. E os recursos que o paciente venha a precisar são garantidos pelo Estado, tá? A responsabilidade com relação à política nacional de saúde da pessoa portadora de deficiência nos diferentes estratos do nosso Estado, eu tenho articulação institucional entre diferentes ministérios, educação, a pessoa precisa ter acesso à educação, justiça, quando necessário, e para que ela possa ter contemplados os seus direitos, transporte, pensando na adaptação e mobilidade, trabalho e emprego, realocação desse paciente no mercado de trabalho, aí eu coloco o transporte e turismo de novo. Ah, tá. É que aqui eu tava... É que essa informação é de antes de 2019. E o Bolsonaro andou mexendo. As coisas que é pra ele mexer, ele não mexe. Coisas que não é pra mexer, ele vai lá e mexe. Andou mexendo nos ministérios. E hoje o ministério. Antes tinha só de transporte, só de turismo. Hoje é um ministério só. Ministério de Ciência e Tecnologia. Principalmente se a pessoa estiver voltada para a parte acadêmica ou se ela necessitar de um recurso, como é uma prótese articulada, eletrônica, como é uma cadeira, uma cadeira de rodas automática, né? Se no país não há e você precisa comprar, é interessante que você desenvolva e disponibilize isso para a população. O interessante é que a população não precisa, mas se vier a precisar, que você tenha disponível. Aí depois também, no que condiz a responsabilidades dos níveis do Estado para saúde e garantia de direitos do portador de deficiência, eu tenho o Ministério da Saúde como responsabilidade do governo federal, secretarias estaduais de saúde a nível estadual e secretarias municipais ou órgãos correspondentes na responsabilidade municipal no sentido de garantia do acesso à saúde desse portador de deficiência e, a partir daí, também garantia do acesso aos direitos desse portador. Por quê? O atendimento primário vai ser feito a nível municipal, tá? Se ele precisar de tratamento especializado, isso já abrange esfera estadual. Dependendo do serviço e do direito que ele for precisar pleitear, tem coisas que eu resolvo a nível municipal, tem coisas que eu tenho que pedir a nível estadual. Tudo isso supervisionado pelo Ministério da Saúde. Tá? Pô, vocês vão ver muito galera que precisa de transporte para ir para fisioterapia. O transporte é cedido pelo município, tá? Agora, tem determinados direitos que eu consigo pleitear perante o município, tem coisa que eu preciso pleitear junto ao Estado. Acesso à educação mesmo. Tem educação municipal, mas de um modo geral eu vou pleitear pelo Estado. Serviço especializado de tratamento, atenção secundária e terciária na pirâmide do SUS. Pode ser que tenha no município, pode ser que eu precise ir para outro município, né? E aí já envolve mesorregião no atendimento no Sistema Único de Saúde, né? E é diferente das regiões que a gente divide geograficamente. Então, eu já preciso ir para outra cidade. A requisição não é feita num órgão municipal, é feita num órgão estadual. Tá? Então, eu terei todas as esferas atuando para a manutenção
da garantia de acesso à saúde e a direitos que esse paciente venha a precisar. E aqui, só uma passada para vocês saberem, eu tenho a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma associação que vocês vão xingar pra caralho ano que vem quando vocês estiverem fazendo TCC. A ABNT, além de fazer as normas técnicas para formatação de texto científico, que a gente não gosta, é chato pra caramba, cara. Nossa senhora. Mas assim, depois que você aprende também, a pessoa é chata primeira, depois vai que vai. Além disso, a ABNT ela estabelece normas técnicas para outras situações também, tá? Vocês vão ver muito, se tratando de deficiente físico, a discussão acerca da NBR 9050, que é a primeira norma que eu estou apresentando aqui no gráfico, de acessibilidade a edificações imobiliárias, espaços e equipamentos urbanos, tá? A NBR 9050 ela contempla acessibilidade nas mais diferentes deficiências para edificações imobiliárias, para casa, apartamento, prédio de modo geral, espaços e equipamentos urbanos, qualquer tipo de equipamento de construção, ela tem que ter acessibilidade para deficientes. Depois eu tenho outras na ordem falando de elevador de passageiro, acesso a pessoa portadora de deficiência para trem de longo percurso, diferentes tipos de transporte, acessibilidade em diferentes tipos de veículo. Lá embaixo, aqui no final, acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário e comunicação na televisão. Acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário. Deficiente também tem dinheiro, deficiente também tem boleto para pagar, deficiente também trabalha. Né? O caixa do banco tem que ser pensado para que uma pessoa sem deficiência chegue e faça seu atendimento e para que a pessoa com deficiência também faça seu atendimento, tá? Então esse conjunto de normas técnicas da ABNT estão relacionadas à acessibilidade ao transporte, a prédio, equipamento público, determinadas regiões e espaços urbanos, a utilização de serviços específicos. Tudo isso eu tenho determinações da Associação Brasileira de Norma Técnica, porque eles já estudaram a ergonomia, estudaram como fica melhor fazer cada coisa para facilitar a vida do paciente. Cabe a nós, do ponto de vista da área da saúde, aquilo que nos compete realizar e aquilo que não nos compete investigar e cobrar. Principalmente se tratando de paciente que vai precisar ter acesso a um determinado serviço e esse serviço precisa ter acessibilidade, seja um transporte, enfim. Tá? Se por um acaso não está na nossa mão ir lá e fazer acessibilidade, por exemplo, no ônibus intermunicipal, está na nossa mão comunicar a ele que ele pode cobrar a empresa por lei tem que fazer essa adaptação. Esse é um direito seguro para ele por lei.